Pessoal, o papo de hoje com o Rodrigo Sade foi sensacional. É um alerta para profissionais da área comercial, é um convite para profissionais do RH e também inspiração se você é liderança ou se você é um recrutador que tem que contratar mão de obra comercial e marketing. Então fica com a gente até metade do vídeo. A gente traz muita incerteza e muita problematização, mas depois em diante a gente vai trazendo algumas insights de soluções para essa área. Fica com a gente. Então os indícios apontam, a gente está num momento de transição muito forte, de adaptação muito forte, mas a automação ainda não chegou na área de vendas e marketing com todo o potencial, com todo o impacto que ela Olá, estamos começando mais um Work for Soul podcast. Meu nome é Márcio Monson, seja muito bem-vindo. Estamos juntos toda semana com conteúdo relevante na área do mercado do trabalho, mundo do trabalho, com espiritualidade, com vocação, com propósito. Não é isso, meu amigo Adeildo Nascimento? É isso aí, Marcião. Bom dia. Bom dia não, nem sei. É que a gente tá no bom dia, né? Então é bom dia. Mas bom dia, boa tarde ou boa noite em algum momento que esse vídeo, esse áudio te encontre aí. A gente fica feliz com a audiência. Obrigado por todos vocês que têm mandado mensagens, que têm seguido aqui os nossos episódios e conteúdos. Então, bora lá, que a gente não quer, a gente quer também, né, um objetivo nosso, perder cada vez menos tempo na abertura. Mas vai chegando, vai deixando seu like, se inscreva no canal para você ser notificado toda semana com o nosso conteúdo. Hoje a gente tem um tema, cara, apaixonante, para mim é especial, porque ele conecta com algumas questões da minha vida, que depois eu vou falar, e a gente tem o prazer e a honra de receber aqui Rodrigo Sade, diretor da For Sale. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Adeildo. Muito legal estar aqui com vocês. Espero que eu possa ajudar a audiência aí a construir uma carreira melhor, enfim, um RH melhor. Vai, com certeza vai ajudar. Ô, Adeildo, eu vou deixar já primeiro um controle remoto aqui contigo para você me desligar em algum momento, porque eu também adoro esse tema. Pô, Hoje vai ser bom. O Rodrigo vai falar de RH, gestão de pessoas, recrutamento, seleção e vendas. Pô, é a minha escola, então eu vou deixar. Então ele usa comigo também, porque puxa, às vezes eu embalo em falar e não paro mais. Então fica à vontade de usar qualquer coisa, comigo. Em última instância, a gente divide em parte 1 e parte 2. A gente deixa correr e divide em parte 1 e parte 2. Muito bom. Rodrigo, a gente está implementando hoje, em especial, nesse episódio, uma pergunta que a gente vai começar a fazer para todos os convidados para abrir a conversa. O Work for Soul, ele surgiu da ideia da gente falar do mundo do trabalho de uma maneira humanizada e espiritualizada. Então, o soul vem de alma. Então, a primeira pergunta é, conta pra gente o que alimenta a sua alma hoje. Quero ver se eu purifico minha alma hoje um pouco aqui também. Olha, Adeildo, é curioso você estar me perguntando isso, porque eu tenho feito terapia há 2 anos, desde que entrou a Covid. Senti que, como diretor-geral da empresa, a pressão aumentou absurdamente. Imagino. E eu precisava, enfim, mergulhar um pouco para dentro para conseguir ter uma atuação mais assertiva, menos que conversasse mais com o indivíduo na física do outro lado, com a pessoa, o ser humano ali que tá na empresa na física, né? Para a empresa não virar um problema para ele, virar uma solução, né? Tem muita empresa que é um problema na vida da pessoa, né? Muito gestor que é um problema na vida da pessoa. E isso me fez, há 2 semanas atrás, culminar esse processo de terapia, foi construindo um raciocínio. E há 2 semanas atrás eu estava falando com a minha esposa sobre isso, sobre propósito, né, sobre alimentar a alma. E ela estava falando do propósito dela e, curiosamente, eu descobri o meu ali naquela conversa, né? E o meu propósito, apesar de bastante simples, ele tem um surgimento um pouco inusitado e que tem um pouco a ver com o propósito, né? Dizem que você descobre o teu propósito baseado nos teus maiores traumas, né? Os maiores desafios que você teve na vida constroem os maiores propósitos, o teu verdadeiro propósito, né? E meu maior calo no sapato, assim, da minha infância, adolescência, foi porque o meu pai e minha mãe, classe média, trabalhadores, perderam o emprego e a família correndo atrás de dinheiro e virou uma panela de pressão dentro de casa. E em vários momentos aquela pressão por escolha uma carreira certa, porque vocês não morrerem de fome, sabe, um pouco daquela carga emocional do desemprego, de correr atrás do dinheiro.
E naquele momento eu decidi, né? Eu falei, bom, vou dar certo profissionalmente. E, no fundo disso tudo, culminou em 2 semanas atrás, apesar de não estar fazendo absolutamente nada em relação a desenvolvimento de carreira nas pessoas, porque eu estou absolutamente absorvido ali no negócio, né, que está crescendo muito, mas o meu propósito, que alimenta a minha alma, portanto, é ajudar as pessoas a desenvolver carreiras, exatamente para que as pessoas não vivam essa pressão que eu vivi, de ter que escolher a faculdade certa, escolher errado, né? De ter que escolher a carreira certa, escolher errado. E daí você ir se construindo ao longo do tempo. Você não conseguir fazer uma construção planejada da tua vida profissional. E eu levei muita sorte porque as coisas acabaram se conectando de uma forma inusitada, né? Eu acabei me encontrando profissionalmente na área comercial e na área da RH, curiosamente, nessa intersecção, inclusive. Mas isso aconteceu de uma forma inusitada, não por um planejamento, não por uma... Então, o que alimenta a minha alma, realmente, eu quero cada vez mais fazer, é ajudar as pessoas a prosperarem profissionalmente, se encontrarem profissionalmente. Enfim, é o que eu espero que aqui, inclusive, comece algo aqui também com vocês. Pô, que show! E você tem uma ferramenta poderosa na mão, que é a For Sales, especializada em contratação ou captação de talentos e profissionais para a área de marketing e vendas, né? Quando é que você se encontrou aí, pegando carona no que você falou, quando é que deu esse clique em você que você viu que era RH e comercial e marketing? Jesus, aí você lembra ou não? Olha, eu caí na área comercial de paraquedas, porque eu fui fazer Direito, escolhi a faculdade de Direito. Agora entendi. Eu escolhi a faculdade de Direito porque eu queria ser diplomata, né? E se tem uma coisa que eu acho que eu faria absurdamente mal é ser diplomata, porque eu sou o cara mais transparente e direto do planeta, então eu não consigo, nunca consegui nenhuma empresa que eu trabalhei ser político ou, sabe, construir agendas ocultas ou construídas premeditadamente. E por acaso eu acabei entrando na Câmara Americana de Comércio com o sonho de desenvolver um know-how para virar diplomata, né? E lá eu fui jogado para a área comercial, como trainee comercial. Que, aliás, é uma escola muito bacana, né? Vou falar aqui. E ali eu me apaixonei pelo comercial. Inclusive ganhei o concurso semestral lá de melhor vendedor. A regional que eu trabalhava ganhou como a melhor regional de venda do Brasil no semestre, naquele programa de trainee lá que eu participei. E daí ali eu me encontrei em vendas e marketing. E lá eu fui crescendo, né, até virar gestor regional ali da parte de mídia e patrocínio. E aí um headhunter maluco me abordou e me convidou para trabalhar numa empresa de headhunting. E acabei conhecendo essa segunda paixão, que foi o recrutamento e seleção. Então eu me encontrei dessa forma inusitada, achando que eu estava... Mirei no padre, acertei a igreja, né? Já que estamos falando de espiritualidade aqui, né? Muito bom, porque eu estava refletindo aqui, você trouxe para a gente, Rodrigo, que as tuas paixões é vendas e também recrutamento e seleção, gestão de pessoas, né? E são duas áreas que estão sendo muito automatizadas recentemente. E o foco de vocês é justamente fornecer gente, né? A workforce para a área de vendas e marketing. E então, assim, como é que você está vendo essa intersecção, assim, né? A necessidade de escalar. Para escalar, eu tenho que automatizar. E, ao mesmo tempo, o talento continua estando nas pessoas, né? A automação não vai substituir. A gente tem uma pegada muito forte nessa linha, assim, de empoderar as pessoas porque elas sabem fazer de melhor. E nessa linha, assim, a gente tem uma experiência interna aqui muito grande de se reinventar em termos de máquina de vendas, né? E um profissional, uns anos atrás, falou um termo que eu gravei até hoje, que chama engenharia de vendas. Então, a gente vê as skills da área comercial mudando, a gente vê a automação vindo, e vocês são aqueles que ajudam as empresas, né, a buscar mão de obra qualificada para esse mercado, né? Como é que você vê tudo isso aí? A tecnologia vindo, as pessoas, o reposicionamento das skills? Eu vejo que a gente está num momento de mundo corporativo bastante emblemático, assim, no ponto de vista de gente de vendas e marketing, no ponto de vista de automação, né? Por quê?
o mundo comercial ele passou por várias eras, né? A gente tem lá, estava antes aqui do programa, o Adeudo estava falando do pai dele, que era caixeiro viajante, meu bisavô também, árabe, né? Caixeiro viajante também combina bastante. E a gente é uma profissão muito antiga, né? A área comercial, venda, escambo, né? Troca, tá na essência do ser humano, da nossa sociedade, né? E isso veio evoluindo ao longo do tempo, como tudo, até passar em algumas eras da área comercial. Eu separo em alguns pedaços, né? A gente tem o Fordismo ali em 1900, que consolidou esse momento de revolução industrial, de quem produz melhor vende mais, né? Ou seja, produção cêntrica, certo? Nesse momento, as áreas de venda eram meramente tiradores de pedido. Quer dizer, quem tinha sapato, vendia sapato, porque você não tinha fábrica em tudo que é lugar. Então, essa foi a primeira era comercial. Eu gosto sempre de remeter à história, porque eu acho que a história nos dá um pano de fundo, que às vezes falta numa análise mais estruturada. Aí a gente tem ali o momento do pós-guerra, né, pós-segunda guerra, onde a gente entra naquele boom de globalização, não, de expansionismo comercial, né, de expansão da economia americana para a Europa, etc. E aí você entra num momento de surgimento de vendas e marketing, né, que as marcas começam a surgir ali em 1940, 50, você tem esse evento de área comercial, não é só tirar o pedido, área comercial é também ter uma marca, também ter um folder, também ter uma logo, né? E ali, por 1980, a gente começa realmente a globalização em 1969, né? Que dizem, o termo começa a aparecer, né? E ali começa esse mundo comercial a ficar complexo. Isso começa realmente a mudar de figura completamente na era da internet, nos anos 2000, quando você passa definitivamente a ter um mundo plural de negócios, de empresas, recheado de competição, e a área de vendas e marketing passa a ser a área do diferencial, de venda consultiva, de tudo isso. Na For Sales a gente cunhou um termo que fala que o futuro do vendedor, acho que está falando de futuro de área comercial, que é muito mais amplo do que o futuro de vendedor, mas o futuro do vendedor é a venda conjuntural, não é mais a venda consultiva. O que é a venda conjuntural? É entender todos os contextos, todos os canais que a tua empresa vende, os preços que ela tem, as relações que ela tem com aquela persona que está na tua frente, as prioridades do teu negócio, os OKRs que você tem. E em cima disso, você fazer uma venda que converse com tudo isso, que às vezes seja abaixo do custo, porque ela atinge um propósito ou atinge um OKR diferente, então não é mais uma venda consultiva, é uma venda conjuntural. Então, só para ilustrar um pouco da complexidade do que a gente está falando, né? E aí, quando a gente amplia para a área comercial, no final do dia, a área comercial está num momento, como eu disse lá no começo, bem emblemático. Por quê? Porque hoje a gente está... As empresas, principalmente no pós-Covid, estão num movimento intenso de automação de tudo que possível. Então, isso tem feito as funções operacionais serem minimizadas de uma forma bastante intensiva e acelerada agora com o Covid. E isso no comercial tem implicado em a gente estar num momento onde as empresas estão aprendendo a automatizar a área comercial. Então, os indícios apontam que a gente tem contato. Eu gosto de falar que especialista recomenda e identifica indício. Quem acha é influência. Quem acha é influência, né? Especialista trabalha com indícios, dados e fatos. Então, os indícios apontam, a gente está num momento de transição muito forte, de adaptação muito forte, mas a automação ainda não chegou na área de vendas e marketing com todo o potencial, com todo o impacto que ela vai gerar. E na nossa leitura da For Sales, é uma verdadeira onda gigante que vem chegando. Pouquíssimas empresas e pessoas estão se preparando para ela. E isso já está mudando a sociedade, já está mudando a realidade das empresas. E a impressão que eu tenho é que não tem ninguém falando disso, não tem ninguém olhando para isso. E eu percebo que nós ali da For Sales, a gente é aquelas pessoas que viram aquela onda enorme lá no fundo se aproximando, assim, uma onda de 100 metros,
e tá todo mundo na praia tomando caipirinha, sabe? Então é um pouco da impressão que eu sinto. E eu sei que eu estou trazendo uma mensagem um pouco alarmista aqui, mas eu seria leviano da minha parte, se eu tenho um espaço aqui para passar esse recado, eu dizer que chegou o momento das pessoas e das empresas prepararem para o futuro da área comercial. O futuro já chegou. É importantíssimo isso, né? Pegando o gancho que você usou da onda, né? Tem um vídeo que ele é estarrecedor, quando teve aquele tsunami mesmo, né? Lá na Ásia, que foi catastrófico. E como ninguém tinha vivido aquilo antes, você já viram esse vídeo que a galera tá na praia? Começa a baixar a maré, assim. A maré vai baixando, vai baixando. Ninguém sabe se fica brincando na areia. E a criançada brincando, o pessoal tirando foto, e de repente vem a onda e leva todo mundo, né? É trágico pela situação toda. E conectando aí com o que você falou, que eu tinha falado, você tocou no meu pai, né? Cara, eu vi isso acontecer em casa, né? E é muito importante, porque ninguém avisou, né? Ou seja, se tivesse avisado com mais tempo, talvez o meu pai, como comerciante, como representante comercial, tivesse uma vida mais longa no trabalho. E aqui a gente sabe o quanto o trabalho é bom para a vida das pessoas, né? Então, conectando com isso, nesse pequeno espaço de tempo, você falou em venda consultiva, venda conjuntural, né? Engenharia de vendas e tal. Então, é muito legal esse programa, porque eu acho que um monte de gente que hoje trabalha com venda, comércio, tem vocação para fazer isso, ainda não se deu conta. Então, indo nessa linha, Rodrigo, se fosse para dar dica para a galera, assim, então tem uma onda vindo, tudo isso está acontecendo, eu não vou ter mais o perfil que eu tinha antigamente. O que você dá de dica para essa galera, assim? Porque até assim, a gente vai deixar depois na descrição do vídeo. Parabéns pelo paper, cara, pelo e-book de vocês aqui, o futuro da área comercial que o Rodrigo escreveu aqui da Force Sales. Quem se inscrever no canal... Quem se inscrever no canal a gente vai mandar, gratuitamente. Não sabe quem se inscreve. Brincadeira, gente, tá na Force Sales. Eu e o time lá. Você e o time, sensacional. Nessa linha do Adeildo, eu estava refletindo sobre essa capacidade de se reinventar das pessoas. A tecnologia muda numa velocidade mais rápida que as pessoas têm condição de se reinventar em termos de soft skills. E o que a gente está fazendo aqui é profundo, né? Em termos de mudança, o que a gente está vendo. Não é rápido, não é adquirir uma novo, fazer um curso. É a pessoa pensar o jeito de trabalhar. Eu sei que é tipo tentar resumir ao extremo, assim, né? Mas se a onda tá vindo, tem algumas coisas que talvez as pessoas hoje nem adianta fazer porque a onda vai te pegar. Então, assim, como é que eu acelero? Então, se fosse para você que trabalha com isso, é o teu métier hoje, o pessoal da área comercial que tem essa vocação, como é que ele mira um pouco adiante para dar tempo dele, sabe, estar preparado quando a onda chegar? Em bullet points ou tips, assim. Eu vou tentar ser sistêmico aqui na resposta para gerar um valor de uma forma estruturada aqui, porque é uma resposta, poderia dar essa resposta de várias formas e trazer e ficar uma hora aqui falando sobre isso, porque é um assunto que está em construção e tem vários vetores em cima desse assunto, influenciando esse assunto. Então, os desdobramentos são previstos, mas as nuances do desdobramento são variáveis. Tá, e eu vou pedir licença, porque às vezes, dentro da tua resposta, talvez a gente vai fazer uma barrigadinha, porque é importante, a gente vai lá, depois a gente volta. Não perder aqui, Mas tá funcionando aqui. Eu vou separar minha resposta em duas partes, tá, Deildo e Márcio, se vocês me permitirem. Primeiro eu vou falar para a pessoa física e depois para a jurídica, porque acho que são dois espectros do problema, né? No final do dia, quando a gente fala de pessoa física, a gente tem um gestor que está ansioso, que está inseguro, e a gente tem um empresário que está ansioso, que está inseguro, então acho que a gente resolve dois problemas aqui em um. Então, falando especificamente para a pessoa física, né? O futuro das áreas de vendas e marketing em bullet points. Primeiro de tudo, é mais marketing do que vendas. Primeira vetora, tá? O que eu quero dizer com isso? O marketing, ele está cada vez mais ocupando um espaço no funil de vendas das empresas. Antigamente, o comercial, o cliente tinha um primeiro impacto num site, num balcão de uma loja, e daquele momento em diante, até aquele momento era marketing, certo? Era impacto de marca. Daquele momento em diante era um vendedor, uma pessoa entrando. O marketing passou a descer absurdamente no funil de venda
em um funil de venda até chegar à boca do funil. Então, hoje o marketing caminha por muito com o cliente até ele chegar no vendedor, para o vendedor só chutar para o gol. Fazendo toda uma nutrição ao longo do funil. Então, a gente tem vários estudos que apontam que um consumidor chega a ter 10 impactos diferentes com a tua marca, em momentos diferentes antes de ter um contato com uma pessoa com o vendedor. Uhum. Isso é assintomático. Ele aponta que vendas, hoje, não é mais venda, é comercial. O que é o comercial? O comercial é o pai de vendas e marketing. Né? Área comercial, ele é o pai de vendas e marketing. Uhum. Então, quando a pessoa for pensar em venda, carreira em venda, e aí quando o gestor ou o empresário for pensar na sua área de venda, ela tem que pensar em comercial, engenharia comercial. Então, é olhar esse processo como um todo. Então, começa no marketing e termina em venda. Sade, sobe só um pouquinho o microfone para ficar melhor o som. Se quiser, só aí, beleza. Boa. Valeu. Então, o processo começa em venda e termina o processo começa em marketing, termina em venda, a tendência é que fique cada vez mais marketing antes de chegar em venda. Isso em posições mesmo. Mais vagas estão sendo abertas para marketing proporcionalmente. Né? E aí que eu entrei na questão que ela é polêmica, porque hoje não. Ironicamente, as empresas continuam abrindo uma quantidade. Proporcionalmente, a proporção de marketing não tem aumentado tanto. Com aquela ideia, Rodrigo, de que preciso vender mais, vou contratar mais vendedor, né? Então, aquela ideia antiga. Não está errado, porque a gente vive na pré-mar, né? A mudança da maré, né? A gente está na enchente, mudou, está na vazante. Está indo para vazante, em termos de organograma e de vendas. Não que os organogramas de vendas vão enxugar muito, eu diria aí, nos próximos 5, 10 anos, 10%. É muita gente. Mas proporcionalmente não deve mudar uma estratégia de organograma de uma empresa. Eu achava que era mais interessante. Mas o espaço aumentou 4 vezes. Exatamente. Continua com o mesmo número de pessoas, mas aqui é importante a primeira barrigada, né? Ou seja, uma pessoa da área de vendas, né? Não comercial, vendas, ela se vale a dica, então, ela estudar marketing, ela está envolvida com marketing. Há uma fusão, é importante para um gestor comercial, para o empreendedor ou para o indivíduo que está começando a carreira, ou meio de carreira, ou topo de carreira, ele ter uma visão conjuntural em relação a vendas e marketing, é uma coisa só. Porque no final do dia, o que você está falando? Você está se comunicando e você está interagindo com o mercado e com o teu cliente. E você pode fazer isso de diferentes formas. E você não tem que escolher a forma que você vai fazer. O teu cliente tem que escolher a forma que ele quer que você faça. Então, você tem que ter a sensibilidade de entender como que o meu cliente quer chegar até mim. Né? Ele quer que eu ligue lá e aborde, ele quer receber um e-mail, ou ele vai pesquisar no Google, me achar e me abordar. Então, tem uma engenharia. Então, vamos voltar lá para a pessoa física. Né? Então, pessoa física. Primeiro, conectar vendas e marketing. Não pensa numa carreira em vendas, pensa numa carreira no comercial. Conecta as duas coisas. Segunda coisa, o mundo está virando em todas as profissões, mas também e talvez principalmente em vendas e marketing. O mundo de negócios, o mundo empresarial está virando um mundo de métodos e processos, de automação, de sistematização. Isso tem feito com que os profissionais de qualquer área estejam sendo pressionados por ter raciocínio lógico alto e visão sistêmica apurada. Certo? E aí eu posso fazer uma provocação nas barrigadas que o Adeildo comentou. Como que isso é disruptivo? Porque a gente vê, eu vim de vendas, né, 25 anos atrás, já fui representante comercial, e a gente vê nas equipes que eu já tive essa mudança, né, do relacional, da comunicação, do perfil DISC do I, que eu sou um influente, e para uma visão de processo que você é outro mindset. A gente pensa que é uma skill tranquila, ela vai pensar de forma um pouco mais analítica, né? Ela viria lá para o C do DISC, né? Conformidade. E isso é disruptivo, porque ativa uma outra área do cérebro. Para o comercial, para a pessoa que vem com a cultura, com uma história comercial, fazer esse shift é muito difícil. Você percebe isso também? Totalmente. Totalmente. Eu não sei para as gerações novas, né? Para a nossa geração, vamos lá, para quem nasceu antes de 1990, é muito difícil. Porque a gente vem da geração do jornal, da revista, né? A gente não tem
a gente não foi educado em fluxos e processos, em métodos e sistemas. A geração nova tem uns memes na internet das crianças, né? Que ela pega uma revista e tenta apertar a revista. E aí, quando eu penso lá naquela criança que está começando a vida dela e que tem um iPad na mão ou que tem um computador na mão, um iPad e um computador é um sistema. Ele é um fluxo de telas, ele é um fluxo de interações, ele é uma etapa, ele é um sistema de etapas, ele é um roteiro. Tudo é um roteiro dentro de um iPad, de um computador. Então eu não me arrisco a dizer que essa geração nova já não tem esse chip da visão sistêmica. A nossa geração não tem. Pouquíssimas pessoas têm a visão sistêmica, pouquíssimas pessoas procedimentalizam as coisas, pouquíssimas pessoas têm esse service level agreement para as coisas. Olha, isso aqui funciona assim, essa é etapa 1, etapa 2, etapa 3, esse aqui é o método usado. E é assim que o comercial tem que ser pensado por parte dos profissionais. Isso é resultado um pouco também, justamente, da educação corporativa ao longo das últimas décadas, que nós desenvolvíamos a área comercial como comunicação, negociação, né? Então, eram skills relacionais voltados para pessoas. Então, a pessoa vem numa escola que incentivou e desenvolveu isso. Não, e até os jargões, as brincadeiras, a simbologia do escritório, né? A gente falava, cara, o comercial não pode estar sentado na cadeira, né? Eu já falei assim, comercial. Vários gestores, até hoje eu tenho alguns clientes, às vezes o cara fala assim, cara, comercial, eu chego e vejo o cara comercial sentado no computador, tem alguma coisa errada, não é? Então a gente sempre criou esses estereótipos, arquétipos de que o comercial talvez sempre foi enaltecido pelo lado relacional e nada método e processo, né? A galera mais romântica e vamos dizer assim, aquele vendas raiz, né? Ele tem até aversão a isso, né? Normalmente se criavam áreas de back-office de vendas para preencher a planilha que o cara não preenchia, para usar, na época eu vi isso acontecer quando algumas empresas implantaram Palm Top, lembra? Tinha Palm Top porque o cara fazia o pedido no papel, você é velho, né, Deus? Eu sou, cara. Palm Top. Você puxou agora fundo do baú. E daí a gente contratou auxiliar de vendas, que nada mais era um operador de Palm Top para imputar os pedidos que a galera da área comercial não sabia fazer. A Jaqueline, você sabe o que é Palm Top? Ela nem sabe. Ela é novinha, ela nem sabe. É que ela é camarada, ela tá dizendo que ela sabe para ter um certo nível de empatia. Mas eu tô anotando aqui pra gente não perder a tua explicação sistêmica, mas tá em métodos e processos. Mas aqui, mais uma barrigada, Sadi. É o fim, então, dessa visão romântica e hollywoodiana que a gente desenhou do comercial? É aí que as coisas se complicam, Adildo. É o começo, não é o fim. Porque, na verdade, o que acontece? Né? A gente tem uma forte necessidade, as empresas vão passar a ter... Como eu falei, a gente está na pré-amar, né? Então a gente está naquele momento da ignorância passiva e pseudo-ativas. Empresas acham que estão fazendo algo para resolver aquele problema, mas na essência não estão. Então tem pouca gente realmente explorando esse mundo novo que está se abrindo e a gente está no momento da adaptação, então a onda não chegou ainda. Quando essa onda chegar, ela vai ter dois reflexos, entra um pouco na parte da empresa, né? O primeiro, vai ser necessário essa alta gestão comercial, empreendedores de todos os níveis, pensarem sobre vendas e marketing de uma forma extremamente cartesiana, sistêmica. Então, como eu posso ter o melhor retorno sobre investimento nos meus esforços comerciais? Isso vai implicar provavelmente em muito investimento em equipe de marketing de alto nível, certo? E sistematizar o comercial. Mas não vai implicar, na outra ponta, isso vai culminar com a valorização das das pessoas que vão ficar incumbidas da parte humana, porque a parte humana não vai sumir, legal, isso é fato. Porque não tem coisa mais agradável do que você ter um atendimento humano gostoso, com uma pessoa que você tem uma empatia, que você se conecta, não tem nada mais incrível do que isso, e não tem nada mais poderoso do que isso para uma marca, para uma empresa. Nenhum robô vai fazer isso, né? Nenhum robô vai ter um olho no olho e vai falar, cara, eu gosto dessa pessoa, né? Eu gosto dessa empresa, eu entendo os valores dessa empresa. Né? Transmitir isso é muito difícil. Então, tudo que tem a ver com o humano, estritamente humano, não vai ser substituído, não vai ser reduzido, vai ser potencializado. E o segredo aí vai ser usar isso como uma arma.
né? Porque você tem que dimensionar a área comercial para que ela esteja pronta para explorar o melhor do ser humano na ponta que se refere ao ser humano e sistematizar a ponta que é burrice você colocar um ser humano apertando parafuso. Mas aí entra um pouco, Rodrigo, da especialização, né? Porque a gente vê hoje o comercial sendo fatiado, né? Nós aqui somos empresas que tem LDR, SDR, BDR e Closer. Antes era um consultor comercial. Hoje são 4 papéis. Sem falar marketing também. E aí, dentro de marketing tem... Então, a área de marketing e vendas foi muito fatiada, né? E isso é interessante o que você falou. Porque é potencializar o que pode ser automatizado, mas potencializar o fator humano. Porque eu vejo o comercial realmente como um solucionador de problemas do cliente. E aí vem a visão sistêmica de entender mais profundamente a dor do cliente, o contexto do negócio, para tirar aquela ideia, ainda que existe um pouco, né, uma antiga, mas ainda existe, do vendedor que é empurrar a garganta abaixo. Se eu só vendo martelo, tudo é prego. Hoje não. Hoje ele é um consultor que vai trazer a solução. Por isso que a gente foca muito no ICP, né, o perfil ideal de cliente, porque eu tenho que olhar para o mercado e ver quem que eu posso impactar com a minha solução, com o meu serviço, com o meu produto positivamente. Então, eu acho que aí entra a empatia que você está trazendo, essa visão sistêmica, as soft skills que são eminentemente humanas, né? Eu vou dar um exemplo bem legal, meu mesmo, e da For Sales, que eu acho que vai ilustrar muito bem isso. Quando a gente começou o negócio da For Sales, a gente sabia que ia ser uma montanha enorme para escalar, porque a gente foi a primeira empresa da América Latina especializada exclusivamente em recrutar, selecionar, avaliar vendas e marketing. Né? Então a gente basicamente fundou um modelo na América Latina e levantou essa bandeira e propôs ela para o mercado. E naquele momento a gente tinha 2 escolhas. Tinha um caminho mais fácil na época, que era cafezinho e almoço. Né? E tinha o caminho mais difícil, que era tentar profissionalizar a área de vendas e marketing, era tentar ter uma abordagem extremamente séria em relação a isso. Né? Quer dizer, se você só vai fechar negócio comigo porque a gente vai tomar um café ou almoçar, não quero fazer negócio com você. A gente quer uma empresa séria, que veja o nosso valor na essência e que faça negócio com a gente, porque ela sabe que a gente é o melhor do mercado, disparado. Né? E isso fez com que a gente estruturasse, eu vou responder essa questão de uma forma bem curiosa, porque isso fez com que a gente estruturasse uma máquina de vendas lá, né? E implantasse tudo isso que eu estou preconizando aqui, tentando trazer aqui. Mas é curioso, porque nesses 8 anos que eu estou na For Sales, eu almocei com pouquíssimos clientes, assim, sei lá, dá para contar em 2 mãos, né? E houve um momento lá atrás que a gente era uma empresa pequena, né? Hoje não faz sentido pelo tamanho que a gente tem, mas lá atrás a gente era uma empresa pequena, fazia sentido ter esse investimento, né, de tempo e de esforço. E é curioso, porque semana passada eu almocei com um cliente antiguíssimo nosso, com a diretora da RH global de uma empresa que é um cliente super antigo nosso, que é uma das maiores empresas do Brasil, e foi incrível o almoço, assim, sabe? Você se conecta com a pessoa de uma forma genuína, você vê como os valores das empresas são parecidos, bacana. Você tem aquela coisa do querer ajudar, sabe, sabe, da empatia, né? Então eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Eu digo que talvez eu tenha atuado muito na sistematização e pouco na empatia, sendo bastante sincero. Porque a ideia da For Sales era realmente crescer pelo valor, não pelo almoço e pelo café, e deu muito certo. Mas não é nem o céu nem a terra, o caminho é o meio, né? E eu acho que esse lado humano, ele é a parte bonita do viver, do trabalhar, do estar em sociedade, né? Não é a efetividade que é o lado bonito da vida, né? Você não vai morrer e no teu último suspiro você vai olhar, nossa, eu fui super efetivo, tô morrendo em paz. Meus OKRs foram... Então, o que preenche a vida é esse lado humano, é o entregar valor, é o ajudar a outra pessoa do outro lado, né? Então, isso não vai morrer nunca. E dessa forma, a função do vendedor empático, querendo ajudar, sendo uma ponte entre a dor do cliente e o remédio da empresa, isso nunca vai morrer. A questão vai diminuir em proporção, e a empresa e o indivíduo precisam ter uma visão extremamente estratégica sobre como ele pode fazer o processo comercial ser
o melhor para o cliente, o mais barato possível para a empresa e o mais eficiente possível para os dois lados. Ou seja, se eu estou tentando resumir aqui, ou seja, se eu tenho esse perfil, que ainda existe muita gente assim no mercado, que é esse perfil relacional, a parte romântica do comercial, de estar em contato com o cliente, de tirar a bunda da cadeira e tá lá, essa pessoa, ou seja, essas skills ainda são extremamente valorizadas porque o lado humano é fundamental. Mas se essa pessoa não adquirir visão de comercial conjuntural que você falou, provavelmente ela não tenha mais lugar. Em vendas. Eu vou te responder da seguinte forma, Dildo. Muito inteligente a tua pergunta e muito coerente, porque talvez o output mais valioso aqui para o indivíduo, pessoa física, seja o seguinte: você pode ser alguém que não tem uma visão sistêmica apurada, não tem um raciocínio lógico tão alto e que vai viver do teu carisma e da tua boa vontade. Porque também o que tem que ter os dois. Assim, mas tem muita gente assim, né? Não adianta ser só carismático e não ter boa vontade, não ter o interesse legítimo em ajudar, né? Eu acho que o vendedor que a gente gosta de atender como pessoa física e jurídica é aquele cara que você vê no olho dele que ele quer te ajudar. Né? Que é genuíno, né? Então essa pessoa ainda vai ter espaço. Mas eu acho que há uma grande encruzilhada na área comercial para as carreiras. Você tem as seguintes opções, polarizando um pouco a resposta, né? Porque há um caminho do meio, uma mistura das duas coisas. Mas se eu fosse traduzir assim, como que você vai fazer um bom planejamento para a tua carreira na área comercial, eu diria que você vai escolher entre uma das duas coisas. Vou virar um engenheiro comercial que vai ter uma visão sistêmica apurada, um datacentrismo, uma alta capacidade e habilidade de implantar métodos e processos automatizados para fazer o processo de venda andar sozinho e barato. Opção 1. Nessa opção 1, conhecer muito de inbound marketing de conteúdo, de CRM que tem automação de cadência de e-mail, todas as integração de sistemas. Exatamente, integração de sistema e tudo mais. Conhecer um par de softwares que fazem isso. Opção 1. Opção 2, vou pro lado da interpessoalidade. Ok, então você vai ter que falar inglês fluente, espanhol fluente. Transculturalidade. Exatamente. Por quê? Porque você vai ser um Key Account global, você vai ser um Key Account Brasil, só que vai interagir com o executivo que é de outro país. Então, quer dizer, esse indivíduo que está indo para esse relacionamento pessoal, para essa veio humano de área comercial, ele vai ter que pensar que ele vai atender a carteira A da empresa, não vai mais atender a carteira B e C. A carteira B e C é automatizado. É a automação que vai fazer, né? Então, nesse sentido, há essa bifurcação, né? Ou você vai ser um super vendedor, né? Internacional, principalmente. Dá um exemplo bem simples. Hoje você tem um SDR que fala só português e que atende Brasil. Salário total, 4 a 5 mil reais estourando. Esse cara foi muito bom. STR global, 15. Ele faz a mesma coisa. Salto absurdo. Pelo simples fato dele ser transcultural, falar inglês. Ele faz exatamente a mesma coisa, ele aperta os mesmos botões, só que... E essa tá linkando com o material que vocês produziram, tá muito linkado nessa vibe que você colocou lá de gig economy, de que esse cara aí cada vez vai ser officeless, trabalhando em qualquer lugar do mundo, atendendo. Sem dúvida. E eu acho que tem que fatiar também, né, Rodrigo, dentro dessa polarização, o nicho que a empresa atua, por exemplo, né? Eu estou pensando aqui que em alguns business, o encarteiramento de clientes AA é importante, e aí vem esse cara que você comentou, que além de todas as skills que você comentou, vem a questão da visão de negócios. Ele tem um nível cultural e visão de mundo muito mais ampliado, né? Não é mais aquele especialista no produto que ele vende. Ele vai ter que conversar com o cliente sobre diversos assuntos da organização do cliente para ser um solucionador de problemas mais amplo, né? Ao mesmo tempo, em alguns nichos e segmentos, Rodrigo, é inglório. Por quê? São negócios que sobrevivem com escala. Sem escala, não sobrevivem. Não estou falando de ganhar dinheiro, estou falando de sobrevivência. Então, o business model é feito para a escala. Na escala, não tem como. Na escala, se você
não automatizar e não conseguir fatiar e micro especializar as atividades de comercial e marketing, e você ter uma conexão entre esses temas muito rápida para conseguir gerar um volume de inbound, o BDR, o SDR que recebe esse cara rapidamente já passa para o closer, já tem uma agenda integrada, já coloca. Se você não tem esse nível de processo redondinho, você não dá a escala que precisa, ou você dá a escala com custo alto, aí o teu CAC aumenta e você não, então a conta não fecha, né? E te ouvindo falar, eu gosto muito disso que você falou, assim, do relacionar, ouvindo essa escola também, né? De ir no cliente, entender a dor, conversar, se relacionar. Eu sinto falta também desses momentos. Por quê? Porque nós tivemos aqui também no Select se reinventar e ir para esse nível de scale-up, de realmente criar uma máquina de vendas e trazer a engenharia para vendas, e aí a coisa mudou totalmente, né? Então, eu acho que continua tendo espaço para algumas contas desse relacional, e acho que eu estou olhando do ponto, porque nossa audiência tem lideranças, nossa audiência tem pessoa da área de gente, e tem os profissionais também, né, olhando para a sua carreira, né, para a sua atuação nos negócios. E tem empreendedores também. Então eu estou tentando visualizar aqui cada um na sua caixinha, né, conectando esse conteúdo que você está trazendo na sua realidade. Tem uma variável bem... Lembra lá no começo que eu falei dos vetores, né, que vão construir esse futuro da área comercial. Tem um vetor que eu entendo que vai mudar bastante coisa no jogo, e inclusive altera algumas coisas aqui que eu falei até então, que é o vetor da capacidade da sociedade de se reinventar para ocupação das pessoas ociosas, da mão de obra ociosa. Essas automações, um tema que eu estudo bastante é o futuro do trabalho, e essas automações vão implicar a duas hipóteses majoritárias quando a gente pensa em futuro da empregabilidade hoje, né? Você tem uma hipótese que defende que a sociedade vai se reinventar, as automações vão dilapidar inúmeros empregos, né? Mas a sociedade vai se reinventar e vai reinserir essas pessoas, provavelmente no mercado de entretenimento, no mercado de lazer. Por quê? Porque você vai ter menos necessidade de mão de obra trabalhando lá na fábrica, apertando parafuso, você vai ter menos gente no varejo atendendo a loja, e esse contingente todo ele vai talvez receber uma renda universal e vai ter um capital de consumo que vai se reverter a lazer, porque a pessoa não vai mais trabalhar 8 horas, ela vai trabalhar 4. Então o que ela vai fazer às 4 que ela trabalhava? Lazer. Então há uma das hipóteses do futuro da empregabilidade é que nossa sociedade como um todo, as lideranças globais vão conseguir redesenhar essa dinâmica social para reinserir essas pessoas no mundo do entretenimento e lazer. Vivência. Essa é a primeira hipótese. Se isso acontecer, e o percentual de pessoas dentro do grupo 2 que eu mencionei, que é o grupo da interpessoalidade, vai aumentar muito. Porque aí você está falando do cara da hotelaria, do cara do entretenimento. Do restaurante, do prazer em servir, do cuidado. Isso aí... Experiências. É um mercado de experiências, né, que as pessoas vão cada vez mais gastar dinheiro com isso. E vamos lá, né? O mercado de experiência ele é muito emblemático também, porque você não... Eu acho que vai demorar muito até a gente olhar para um robô e falar, nossa, esse robô é engraçadíssimo, é o robô mais engraçado que eu já vi na minha vida. Empatizei com esse robô. Nossa, que atendimento maravilhoso desse garçom robô. Adorei o garçom robô. Vai demorar bastante. Eu até estou apostando contra o metaverso. Mas eu quando ouço renda mínima universal, eu arrepio um pouco. Porque eu acho que tem pouca empresa olhando para realmente negócios que incluam as pessoas, né? Porque você pode usar a tecnologia para novos tipos de negócios que estejam centrados em pessoas, favorecer a inclusão de pessoas no mercado. E tem negócios que naturalmente expurgam pessoas, não propositalmente, mas automatismo, naturalmente gera um efeito colateral. E não é o problema do negócio, né? Faz parte. Mas olhar mais para isso, menos para a renda mínima universal e mais de como, de alguma forma, criar outros negócios que incluam mesmo aquela pessoa
que não consegue se capacitar mais. Vou parar cara, aqui, você barrigou porque ele não completou lá. Clica aí só. Clica aí só. Fechar a Ele falou que é barrigada. a possibilidade 1, ele não falou da possibilidade. É que eu arrepiei aqui. Não, mas que é um tema instigante, né? Eu entendo o teu ponto, porque é um tema que dá muita vontade de falar disso. Mas esse tema 1, na verdade, ele afeta bastante coisa, porque na base dele, a gente está falando do aumento do contingente de pessoas alocadas com bem-estar e lazer, né? E entretenimento. Isso vai implicar nessa interpessoalidade ser um fator muito utilizado, numericamente falando. Então, vão ter bastante emprego usando a interpessoalidade, certo? Na outra ponta, isso também implica em o grande talento que está numa grande empresa ganhando R$100 mil por mês, que isso vai acontecer, acreditem ou não, isso vai acontecer. Já está acontecendo em partes, mas na minha visão isso é um fato meio inevitável. Mandem currículo aí para o Rodrigo, anota meio contato. Mas eu acho que dessa vaga. Não, mas qual vaga é essa? Mas eu conto algumas para vocês aqui. Mas esse profissional ele também vai olhar para a grama do vizinho e vai falar: poxa, eu estou aqui numa empresa, toda a pressão nas minhas costas, lidando com um orçamento de 100 milhões por ano que eu aplico em mídia. E se eu errar um ponteiro, o Mark Zuckerberg vai me ligar e eu tô demitido, certo? Ele vai olhar pro cara que tá com a pousada na Bahia e vai falar: eu podia comprar a pousada na Bahia. Então isso vai, de alguma maneira, também ajudar esse mundo, o gap de talentos a ficar menos inflacionado, menos tenso. Vai tirar a tensão do gap de talentos. Essa também é uma outra implicação da hipótese 1. A hipótese 2 é um cenário onde o mundo não se adapta a esse futuro da empregabilidade, ou se adapta de uma forma lenta, né? E isso implica em a gente ter um contingente de desemprego alto, certo? Globalmente falando, e uma guerra de talentos sangrenta, porque esses cargos altamente estratégicos, analíticos e sistêmicos que vão lidar com orçamento de 100 milhões de reais, 500 milhões de reais, esse cara vai valer uma fortuna, e o cara que souber desenhar o fluxo perfeito para apertar o botão e sair a bomba que vai dominar o mercado dele, esse cara vai valer milhões, né? Então, nesse cenário 2, aí eu acho que a gente vai estar num mundo onde vai haver uma como é que eu posso usar uma palavra assim que traduza bem, não seria uma oligarquia, não seria seria uma talentocracia, sabe? Aonde a gente vai ter 5% dos cargos das pessoas ganhando muito dinheiro e uma classe média gigantesca vivendo de uma renda de uma pessoa numa família, de duas pessoas numa família, o desemprego alto na estrutura como um todo, né? E a gente vive numa talentocracia, inflacionando o salário dessas pessoas, né? A gente está vendo isso já em TI, né? TI TI traduz muito do que eu estou falando aqui. Então são esses dois cenários, né? O que eu recomendo? Vamos pensar assim, no indivíduo, pessoa física. Vamos fazer uma recomendação para o indivíduo no cenário 1 e 2 e para a empresa no cenário 1 e 2. E talvez bater isso no liquidificador e tirar uma estratégia one fits all. One fits all. Uma que sirva para os dois mundos possíveis, né? Para o indivíduo, né? Eu acho que o cenário 1, né, de absorção de mão de obra para esse mundo do lazer e entretenimento, ele é menos complicado, mais democrático, porque você vai conseguir absorver diferentes habilidades, perfis de pessoas de vendas e marketing em diferentes lugares. E menos pressão social. Exatamente. Então aqui eu não me preocuparia tanto, acho que as pessoas vão ter um tempo maior para se adaptar, vão poder eventualmente não ter tanta exigência de visão sistêmica, semiológica, porque elas vão estar num business de lazer, entretenimento, que é um business de respira fundo e sorri, e seja legal, e gera uma experiência bacana. Esse é o business, né? Não é o business de, cara, faça o mais rápido possível alguma coisa, né? Então aqui relativiza bastante a necessidade desse desenvolvimento do indivíduo na parte matemática e científica da área comercial, e democratiza um pouco das opções, né? Mas, invariavelmente, as pessoas vão estar envolvidas com multicanalidade, ou seja, ela vai estar atendendo o indivíduo que vai no hotel
no balcão, só que esse indivíduo também vai ter uma experiência com o hotel online. Então esse cara também vai estar com o omnichannel, né, interagindo com esse hotel. Então ele vai ter que ter uma visão da estrutura como um todo, mas é algo menos exigente do ponto de vista de visão sistêmica. Nessa outra ponta, aí a dica que eu daria é: corre para virar os 5%. Entendi. Né? Porque eu acho que... aí o funil é estreito. E aí tem um pouco daquele meu propósito, né? Porque eu cresci ouvindo meu pai falar pra gente: escolha a profissão certa para vocês não morrerem de fome, né? Ele usava talvez aquela analogia do Collor, do leão e da inflação. A inflação é um leão e a gente tem uma bala no revólver, né? Então, esses são os teus arquétipos que vêm quando você... Então eu tenho uma tendência a também polarizar um pouco, né? Ou você é o sobrevivente ou você não é, né? Mas eu, de alguma maneira, eu recomendaria às pessoas, independentemente, cenário 1 ou 2, buscar ir para essa vertente de sistematização, de automação, de entendimento do processo de venda, marketing mais venda, não só venda, conectar os pontos, sabe? E para as pessoas se desenvolverem, tem um pouco da sugestão no teu material, né? E quais skills, quais habilidades e competências, conhecimentos, né? Para essa nova realidade. Então, você acabou de falar, então, você que quer buscar os 5% se desenvolver, aí você trouxe lá, se você quer explorar algum item, mais criatividade, estatística aplicada, visão sistêmica, capacidade de encantar, capacidade de aprender, flexibilidade, empatia e produtividade. Né? Ou você reza... Ou você adquire tudo isso em 6 meses. Para que a hipótese 1 fique melhor, porque a hipótese 1 é melhor. Eu só vou fazer um parênteses, porque a gente já flertou com esse assunto de empregabilidade várias vezes aqui. A gente ainda não fez um episódio para falar disso, porque é muito interessante mesmo. Então, eu acho que ele quando a gente... Porque todos os convidados, via de regra, quando você começa a falar sobre o futuro do trabalho, a gente vai chegando no movimento social que, cara, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro, né? Então, realmente é tentador falar sobre esse tema. Acho que, de repente, a gente podia fazer um evento um dia aí, chamar o Rodrigo, chamar o resto da galera que participou aqui, o Paulo, eu acho que o caminho do meio dessas duas vias vai ser construído ao longo do tempo, né? A gente não consegue visualizar hoje, né? Qual vai ser o... E geralmente dentro cenário 1, cenário 2... Geralmente o que acontece é o caminho do meio. Quer dizer, não vai nem se adaptar super bem e virar um cenário 1, céu de brigadeiro, trabalha 4 horas por dia, sem uma pressão financeira, renda universal e, nossa, vivemos no mundo perfeito. E nem o 2, caos na terra, sabe, aquele futurismo segregacional de muito rico e muito pobre. Eu acho que não vai ser... nem o extremo, nem o outro. Porque eu acho que quando a gente está no meio da mudança, né? Você está se mudando de casa, né? Está no meio da mudança, só vê caixa, uma bagunça, você não consegue visualizar tudo arrumadinho depois, né? Então, acho que a gente está nesse movimento. Mas eu estou refletindo aqui sobre, realmente, as características e as skills ligadas à parte comportamental. Porque antes era mais persuasão, agora é mais empatia. Aí vem a criatividade. Aí vem a capacidade de encantar. Olha que legal. Então, assim, a parte comportamental, ela serve para qualquer um dos cenários e serve para qualquer uma das vias que você colocou, né? Daquele que vai se relacionar numa carteira mais restrita, internacionalmente, ou aquele que vai ser do processo. O cara que é do processo, ele vai ter que conectar com o cara que é o gestor de tráfego, com social media, vai ter que conectar com o comercial, entender as demandas, fazer o ICP, fazer um brainstorming, fazer... Então, as skills de comunicação, de trabalhar em time, os squads também, né? Essa capacidade, ela serve para qualquer cenário, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tem uma grande skill do mundo do lazer e entretenimento e tem uma grande skill do mundo da automação e sistematização, né? Então, assim, isso eu acho que dá para tirar de lição de em qual mundo que você quer estar, se é que vai haver 2 mundos, não 3, né, ou N, né? Você quer apostar na tua empatia, relacionamento, interação, né, e lazer, bem-estar, entretenimento, ou você quer apostar na carreira do sistema, do método, do processo? Hoje a gente já vê quem que ganha mais, né? A área de TI, salários de TI,
né? Outro dia a gente estava com uma situação na empresa, de uma empresa do Canadá, que abordou uma pessoa do nosso time de TI, oferecendo $7 mil para a pessoa trabalhar lá, né? Então, assim, você vê o nível, e não era nem o head de TI, tá? Eu sei. Esse mercado tá desse jeito. É uma pessoa fenomenal, espetacular, que eu arrisco dizer que merece cada centavo dos $35 mil, né? Mas é um programador, né? De sistemas, né? Então, a gente já começa a dar as respostas para essas possíveis perguntas, né? E aí, na outra ponta, você tem aquele ser humano incrível, que tem um atendimento impecável, que tem uma comida maravilhosa, e quanto que está ganhando esse sujeito, né? Então, eu acho que tem essa reflexão, né? Na essência disso tudo, né, eu acho assim, quem escolher ir para o mundo do business, mundo corporativo, eu acho que a palavra de ordem é mais até do que sistematização, do que raciocínio lógico, porque eu acho que isso é muito mais um pré-requisito do que propriamente uma diferencial. Qualquer pessoa que tiver nesse vai comoditizar, talvez. Mas a regra do jogo ali, para o grupo do business, do corporativo, de quem tiver nessa peleia de mundo corporativo, é determinação, né? O mundo está virando ambíguo, plural, né? Complexo. E no meio disso tudo você vai ter que fazer várias coisas, entender de várias coisas, sistematizar um monte, alocar um orçamento de R$100 milhões em alguma coisa, e você vai ter que botar a cabeça no travesseiro e dormir. E se você acordar desempregado, você vai ter que levantar da tua cama do mesmo jeito e terminar o dia bem, porque o quão bem você tá define como você levanta da tua cama. Agora, quem define como que você bota a cabeceira no travesseiro é você. Né? E eu vejo que as pessoas, tem pouca gente ciente disso, poucos profissionais cientes disso, de que, tudo bem, o jeito que eu acordo tem muito a ver com o jeito que eu estou, se eu estou empregado, se eu estou bem casado, se meus filhos estão com saúde. Agora, o jeito que você coloca a cabeça no travesseiro para dormir é você, né? E eu acho que isso é algo que o profissional de sucesso precisa entender, e tem pouca gente que entende. Eu vejo que nas empresas as pessoas ficam muito nessa politicagem, muito em crescer sem gerar um valor, terceirizando culpa para o gestor, né? Mas meu gestor não é bom, então eu estou desmotivado. Locus externo. Você é o dono da tua carreira, né? Você tem que querer mais do que o teu gestor, você tem que querer mais do que a empresa que você está, né? Porque no final do dia você trabalha para você. Eu expandiria até um pouco mais o que você está falando, porque tem dois mundos, né? E a gente colocou aqui, eu na hora conectei, porque são dois autores que eu tenho lido ultimamente, que é o Yuval Harari, que, cara, ele é pessimista ao extremo, minha visão. Né? E você pega o Domenico De Masi, que ele tem uma visão talvez mais desse lado mais bacana do ócio criativo, a possibilidade de você usar o teu tempo mais a teu favor. Eu expandiria isso de não você ser só um passageiro e ficar esperando como as coisas vão acontecer, mas você trabalhar para que um mundo ou outro aconteça em maior ou menor quantidade, né? Então, porque eu acho fantástico, a gente estava conversando aqui antes de você chegar, e você tocou isso quando você começou a falar o nosso papo hoje, o quanto o comerciante, né, o papel que ele tem na construção de tudo que a gente é hoje, né? A abertura das rotas comerciais, as conexões entre os povos. Você vai vendo, a gente é o que é hoje porque pessoas com âmbito e espírito de comerciante, de criar negócio, de empreender, fizeram acontecer. Então, assim, antes de mais nada, eu sempre fui um aficionado e apaixonado pelas pessoas da área comercial. Sempre achei que era uma vocação, e a gente sempre fala aqui de vocação, né? De você achar o teu chamado. Gosto muito do conceito do Aristóteles, que onde tem um problema no mundo e você sabe como resolver, aquilo é uma vocação. E o pessoal da área comercial e de marketing tem muito a contribuir com isso. Pro bem e pro mal, né? Porque também, pelo outro lado, a gente nem entrou nessa discussão aqui, mas o quanto hoje o marketing é usado, toda essa sistemática e toda a máquina para vender coisa ruim também, para enganar as pessoas, né? Então eu acho que tem esse lado de trabalhar nisso. Um outro ponto que você
tocou aqui no nosso papo de esquenta aqui, Sadi, que eu queria que você falasse. Você começou a falar sobre o talentocentrismo nas organizações, né? Fala um pouco assim, descreve qual que é o teu ponto com relação ao talentocentrismo. O ponto aí, de uma forma sucinta, né, a gente está cada vez mais automatizando as coisas, a tendência é que os cargos fiquem cada vez mais gerenciais ou altamente especializados para operar esse mundo de métodos e processos que vão sobrepor indivíduos apertando um botão, né? Na outra ponta, a gente tem um acesso cada vez maior exagero, mas um acesso claro a grandes volumes financeiros para aportar no negócio. E a soma dessas duas coisas, né, quando você pensa em automação e muito dinheiro, você pensa em potencial de transformação, você pensa em velocidade de mudança, você pensa em velocidade de mudar os atores de um negócio. Né? Você consegue virar líder de mercado num segmento em 3 anos. A gente está vendo acontecer enormemente. Né? Então, tudo bem, você consegue um monte de dinheiro, você consegue sistematizar um monte de coisa, e você consegue virar líder de mercado em 3 anos. Vamos juntar essas 3 coisas, o que vai viabilizar isso tudo acontecer? Essas pessoas que vão criar os métodos, processos, sistemas, estratégias e relações humanas para isso. Então eu chamo isso de talentocentrismo. Eu acho que o mundo pós-Covid, ele é um mundo talentocêntrico, totalmente talentocêntrico. As empresas ainda não se deram conta disso e é um game changer. Quem se der conta disso, empreendedores, gestores, vai surfar uma onda grande e próspera, né? Quem entender que a tecnologia veio para você desrespeitar teu funcionário, para você achar que o ser humano não é mais importante na tua empresa, que esse geek economy de você, a carreira ser um marketplace, então você fica com a pessoa 6 meses na tua empresa, está tudo bem. Quem ir por esse lado de exploração da mão de obra e das relações interpessoais, esse cara, ele está fadado ao fracasso, porque a tua empresa, a tua equipe, o teu sucesso profissional, se você for um executivo, vai depender da qualidade que você tem de trazer os melhores para o teu time e engajar essa galera, né? Então, isso eu chamo de talentocentrismo. Sensacional. Muito legal, muito legal. Bacana. Acho que aproveitar esse embalo, que essa mensagem foi muito legal. E dentro dessa linha que você trouxe, Sadi, pensando aqui num outro dado que o paper de vocês tem ali, né? Pega as 500 maiores empresas do mundo em 2005. 15 anos depois, mais da metade desapareceu. Desapareceu. Ou seja, essa característica que você está trazendo da onda, ver a maré subindo, né? A onda antes dela se apresentar, é uma leitura de cenários. Então, a única certeza que a gente vai ter nesse futuro do mercado de trabalho é a incerteza. Então, acho que essa capacidade profissional de se reinventar, de ler cenário, de aprender, né, de long life learning, isso aí é a das melhores dicas. Concorda, Sadi? 100%. Acho que você pegou a essência, porque, na verdade, essa ambiguidade e essa velocidade de transformação, ela vai gerar uma pressão no indivíduo e vai fazer ele precisar ser o principal agente do sucesso dele mesmo. Legal. Né? E aí entra a determinação lá que eu falei, né? Quer dizer, você vai tomar posse da tua carreira, do teu sucesso, dos teus resultados, né? E lidar com essa ambiguidade, né? Porque você colocou bem ali, né? Essa parte do estudo, a gente apresentou uma análise que não é nossa, se eu não me engano, da McKinsey, que até 1989, se eu não me engano, as 50 maiores empresas do mundo, você tinha uma mudança de, sei lá, 10, 20% no quadro das 50 maiores empresas do mundo. Quer dizer, elas perduravam décadas. E aí, de 2000 até agora, as 50 maiores empresas do mundo, elas mudam drasticamente a cada 3 anos. Né? Quer dizer,
é um mundo móvel, um mundo líquido, não é mais um mundo sólido. E aí vem, o profissional não é mais sólido, o profissional tem que ser líquido. Né? E não é porque você é líquido que você não é que você não é resiliente, que você não tem solidez. Vamos falar assim, não é porque você é líquido que você não tem solidez. Né? O líquido é o que melhor tapa buracos, é o que melhor se adequa, é o que melhor se acomoda, né? Então, a determinação, na minha visão, ela é uma prerrogativa do profissional de sucesso do futuro, porque ele vai ter que... Não é fácil lidar com essa ambiguidade, não é fácil lidar com essa pressão que essas possibilidades que os negócios passam a ter com esse volume de investimento e com as automações, as possibilidades que isso cria ansiedade, cria ambição nos empreendedores, né? Para não dizer uma palavra mais feia, né? Ambição ainda é uma palavra bonita. Mas, então, acho que o indivíduo de sucesso na área comercial ou em outras áreas, também vai ter que cada vez mais ser o dono da sua própria motivação, o dono do seu próprio resultado. É o ownership, né, que a gente está falando, mas um ownership emocional também. Porque eu não sei o que a gente tem como ser humano, né? Porque a gente adora atribuir culpado pelos nossos problemas, né? Em terceirização, né? A gente é expert em terceirização, né? Então, eu não consegui isso por causa disso, né? Eu não fiz por causa daquilo. Da culpa, né? Dos méritos a gente traz pra gente. A culpa a gente terceiriza. Eu sou cristão e eu sei onde começou. Foi lá no Jardim do Éden já. Falou, o que você fez? Foi a mulher. O que você fez? Foi a serpente. Então você começa já... Olha aí. Tá sério, nunca tinha pensado nisso. Mas a Bíblia, ela já criou um bom manual de atribuição de responsabilidade. Já sabe lá, a gente já tem as manhas. Muito bom. Rodrigo, deixa tuas redes sociais para o pessoal te achar, tanto Beleza. Você quanto a For Sales. Maravilha. Melhor lugar para me acompanhar, e o único é o LinkedIn, porque eu não tenho Instagram, Facebook, etc. Rodrigo Sade tá lá, né? Isso, Rodrigo Sade. Eu recomendo seguir o canal da For Sales, porque eu acabo sendo bem tem uma palavra bonita para isso, bem simples na minha abordagem ali no LinkedIn. Eu não posto muita coisa, só recompartilho coisa e não... enfim, então, melhor local para seguir é a página da For Sales. E lá você tem um programa de entrevistas que a gente se conheceu lá, né? É muito legal. Quantos episódios já no ar? A gente está no 85º essa semana. Sensacional. Né? E o Gestão de Pessoas. A problemática dele é cases, boas práticas e tendências de RH. Pô, legal então ele complementa aqui a problemática. Então, né? Vamos deixar na descrição do vídeo no YouTube todos esses links para o pessoal seguir vocês também. Olha, não sei baixar você, Dedo, mas... E a última coisa também, para você que está nos acompanhando, que é da área comercial, marketing, vendas... baixe o e-book O Futuro da Área Comercial da For Sales. Cara, que material fabuloso. Parabéns. Vamos muito bom o link mesmo. Também aqui. Sensacional. Só para quem se inscrever, dê o like no vídeo. Só. Eu não sei você, mas da minha pauta que eu queria conversar contigo, Rodrigo, não foi nem a metade. Então já fica um convite aí para uma próxima, para a gente voltar a bater um papo. Foi muito produtivo, muito legal. A gente agradece muito da presença. Eu que agradeço, Márcio Adildo. Foi muito bacana e espero que a gente tenha ajudado o pessoal também a não criar muita ansiedade e alarmismo, né? Porque esse tema, o que a gente falou aqui, tem um pouco de alarme, a futurologia traz ansiedade e alarmismo, invariavelmente. Espero que a gente tenha levado um caminho, não tenha só apontado a onda, mas tenha apontado o refúgio para você superar o... Eu acho que sim, são pontos de atenção. Muito legal. Se a pessoa não tem um primeiro despertar de alerta, de opa, olhe para isso, ela nunca vai buscar o conhecimento. Então, e às vezes o susto também, né? Faz parte. Sacudida faz parte. E eu vou aproveitar para terminar aqui minha parte, né? Vou aproveitar para terminar, não porque o programa não é meu, desculpe, mas assim, eu vou aproveitar para também dar um spoiler aqui em primeira mão. Eu não tinha me preparado para falar isso aqui, mas eu acho legal, devido ao escopo que a gente acabou trabalhando, dizer que, em primeira mão, primeiro lugar que eu estou falando isso, primeiras pessoas que vão saber são vocês, o pessoal legal, aí, é que a gente está preparando um curso super bacana sobre tudo que você precisa saber para ser um profissional de área comercial de sucesso.
vai demorar um pouco para sair do forno, aí vai 3, 6 meses, a gente tá fazendo com calma para ficar um negócio bem legal. Então em breve talvez tenha mais um link aí, mas mas que show. legal. Mas a assim, gente pretende dar lançar gratuitamente. que enfim. legal, que legal. Pô, muito give back fantástico. Give back social fantástico, porque vocês têm muita autoridade para falar no tema. Obrigado, Rodrigo. Show de bola. Valeu, gente. Se inscreva no canal. Até a próxima do Work for Soul. Valeu, Abraço, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.